Bem, pessoal, estou aqui de volta e desta vez com o nosso curso avançado de raciocínio lógico para a Polícia Federal e para o Banco Central. E esse curso avançado de raciocínio lógico, com os temas, com o conteúdo dos editais, dos últimos editais da Polícia Federal e do Banco Central, este curso ele será um presente para você. Ele será divulgado totalmente gratuitamente aqui no YouTube, totalmente gratuito, entendeu? Até porque eu deveria estar gravando os DVDs para enviar para o pessoal lá de Belo Horizonte e o pessoal lá de Sergipe. E eu deveria ir lá dar esse curso e infelizmente não pude ir. Acabei gravando para mandar para eles e como para honrar o compromisso, eu iria mandar os DVDs gratuitamente, já que a culpa foi minha, né? E eu pensei, em vez de mandar os DVDs, eu vou jogar todo ele no YouTube, porque aí a gente beneficia pessoas de todo o país, ok? Então vamos lá, é isso aí. Eu espero que eles não se importem, mas tá aqui. Então, o nosso curso de raciocínio lógico para a Polícia Federal e para o Banco Central, ele é um curso avançado. Então, logo depois de eu mostrar para você que o conteúdo dos editais e estão juntos esses dois concursos, na verdade a gente vai ensinar, dar o curso, porque é o mesmo conteúdo, né? Na verdade é isso que eu quero dizer. É o mesmo conteúdo cobrado em geral para a Polícia Federal e para o Banco Central. Principalmente quando se trata de CESP. Em geral cobram o mesmo conteúdo. Pode acontecer um ou outro edital, de uma ou outra banca que varia alguma coisa, mas a gente vai estar pegando, justamente por isso, questões de diversas bancas, ok? Então vamos lá. Aqui está o conteúdo. A gente vai trabalhar com questões. Ele é um curso praticamente só de questões. Em alguns momentos a gente vai dar algumas pausas e explicar algumas coisinhas. Mas basicamente ele é um curso de questões, solução de questões, tá? Por que um curso avançado? Ele é um curso avançado porque nele nós vamos empregar técnicas já utilizadas no meu livro e em alguns cursos que já estão aqui neste meu portal no YouTube, como eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E avançado também porque nós estaremos resolvendo questões, vamos escolher as mais complicadas, exatamente isso que você ouviu. Aquelas questões cabeludas, aquelas questões que realmente você chegou nela e disse, puxa, se o São Jusilândio aparecesse por aqui. Brincadeirinha aí. Então vamos lá. Estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial ou proposicional, isso cai demais. Ainda no item 3 de lógica sentencial ou proposicional, nós temos proposições simples e compostas. Se você já me acompanha em aulas aqui no YouTube, você já está catedrático nisso aí, você já sabe muito sobre isso, né? Ok. E, inclusive nos cursos do atual concurso, os DVDs meus que são comercializados pelo atual concurso, há muitos cursos para diversos concursos que tratam também desses temas, tá? Tabelas verdade, equivalências, leis de De Morgan, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem. Então, pode ver que o seu edital para a Polícia Federal ou para o Banco Central provavelmente vai ter esse conteúdo aqui. O CESP, por exemplo, fecha nesse conteúdo, tá? E são questões muito interessantes. Princípios de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, aqui a gente vai trabalhar já com a lógica matemática, não é? Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Ok. E para a gente ficar com pouca conversa e realmente muita aula, a gente já vai para, eu ia dizer para a próxima questão, mas ainda tem esses pré-requisitos aqui. Por que pré-requisitos? Olha, é muito importante que você me ouça agora, antes da gente começar o curso. Por quê? Diferentemente de outros cursos meus que se encontram aqui no portal, este curso, a gente já vai subentender que você já tem um conhecimento prévio. Mas deixa eu dizer onde você vai obter esse conhecimento prévio, tá? Trata-se de um curso avançado, então eu serei mais objetivo na solução das questões, tá? Principalmente a partir da terceira questão. E é necessário que você tenha acompanhado o meu curso de raciocínio lógico, que está
no YouTube, tá? Está aqui neste portal o meu curso de raciocínio lógico argumentativo. E, se você puder, você tem acompanhado também o curso de raciocínio lógico quantitativo, ambos aqui no YouTube. Por favor, se é o primeiro contato que você tem com aula minha aqui no YouTube, por favor, lembre-se disso. Senão você vai achar que é problema de didática, mas não é, tá? Para entender este curso avançado, é necessário que você tenha acompanhado minhas aulas do curso completo de raciocínio lógico que se encontra aqui no YouTube, que você tenha acompanhado pelo menos as 12 aulas iniciais do curso de raciocínio lógico matemático, que se encontra também aqui no YouTube, tá? Embora incompleto, ele só está até a aula 45, a gente vai completar, mas você vai precisar pelo menos até a 12ª aula. Ou, né, uma coisa ou outra, você tenha lido o meu livro, este livro aqui, olha, este livro aqui. As questões com as quais nós vamos trabalhar neste curso avançado, nenhuma delas está aqui no livro, tá? Justamente eu selecionei questões muito avançadas. E, embora aqui no livro você tenha também questões avançadas, mas eu fiz questão de não repeti-las, já que o livro é pressuposto, e as minhas aulas no YouTube também, né? Se você não tem o livro, assista às aulas gratuitas no YouTube. Então, já que um ou outro, ou os dois, melhor ainda, são pressupostos, pré-requisitos para este curso, então eu fiz questão de colocar questões que não estão aqui no livro. Mas, obviamente, ao resolver as questões do livro e ler o conteúdo, você vai estar se preparando para enfrentar a bateria de questões que a gente vai ver aqui neste curso avançado, ok? Muito bem, vamos em frente. E aí, nós vamos começar as primeiras questões. Método de trabalho neste curso. Eu quero que você esteja com papel e caneta na mão. Se você tiver o livro, esteja com o livro também em mãos, porque eu vou dizer para você onde encontrar tal conteúdo, isso é interessante. Se você não tiver o livro, esteja disposto a ir em uma ou outra aula que eu fizer referência às aulas do curso, e aí o acesso ao YouTube todo mundo tem, né? Ok, então nós vamos à questão. São questões grandes, são questões realmente imensas. A maioria delas, eu fiz questão de selecionar aquelas questões que muita gente mandou e-mail querendo que eu resolvesse, e infelizmente por problemas contratuais eu não posso resolver questões por e-mail. Eu tento, já coloquei isso no site, coloquei isso melhor dizendo, no meu portal no YouTube, já escrevi, mas o pessoal ainda manda questões, e aí eu estou fazendo esse curso, dando esse presente para você, tá? A única coisa que eu exijo, que eu peço, melhor dizendo, é que você divulgue o portal para que outras pessoas possam ser beneficiadas, tá? E recomende o meu livro, se puder, tá bom? E peço a você um pouquinho de paciência, já que as questões são muito grandes, tá? Vamos lá então. Esta primeira questão, salvo engano, ela foi de um concurso de papiloscopista, tá? E aí, nesse curso, essa questão apareceu e ela foi tema de cursos presenciais da gente. Muita gente pediu que eu corrigisse essa questão. E, na verdade, você vai ver que é uma questão tranquila. Então, sem blá blá blá, vamos à aula, mas você vai perceber que essas questões são difíceis, na verdade, quando você observa, o tamanho às vezes assusta, e quando você vai resolver, você vê que é tranquila. Bom, pré-requisito para essa questão, você precisa saber montar a tabela verdade. Exatamente, precisa saber montar toda a tabela verdade, ok? Então, rapidinho eu vou montar aqui enquanto leio a questão, mas eu quero que você preste bem atenção nela. Sejam P e Q variáveis proposicionais que podem ter valorações ou serem julgadas verdadeiras ou falsas. Isso é o óbvio. Se você leu o meu livro, se você assistiu a minha aula, você vai entender que é o óbvio. Na verdade, o enunciado dessa questão, o que esse enunciado faz, é trazer para você uma verdadeira aula sobre a tabela verdade, ok? A partir dessas variáveis, podem ser obtidas novas proposições, tais como a proposição condicional, denotada por P incondicional a Q
que será F quando P for verdadeiro e Q for falso, ou V nos outros casos. O que a banca está fazendo é mostrando para você o caminho para montar a tabela verdade. Nas minhas aulas eu sempre digo, olha, para montar a tabela verdade, veja a essência de cada conectivo. E muito bem, na condicional, a essência da condicional é justamente essa. Ok? A condicional, quando eu digo que P em condicional a Q, o que acontece com P em condicional a Q? Olha, a condicional, ela somente será falsa numa situação. A condicional somente será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Você tem P e Q, né? Como o curso é avançado, não vou falar para você de proposição simples e composta. Por favor, isso aí você já viu no nosso livro e no nosso curso. Se houver alguma dificuldade, reveja, por favor. Então, essas duas proposições simples que compõem a proposição composta, elas são ligadas pelo conectivo, eu acabo falando, né? Pelo conectivo se, então. Então, trata-se de uma condicional. Se, então. Primeira verdadeira, segunda falsa, levo toda a ser falsa. É o que ele está dizendo, olha. Tais como a proposição condicional denotada por P em condicional a Q, que será F, que será falsa quando P for verdadeiro e Q for falso. Ou verdadeiro nos demais casos. Realmente, nos demais casos, ela será verdadeira. Por exemplo, ambas falsas, ambas verdadeiras, ou primeira falsa e segunda verdadeira. Muito bem, montamos a tabela verdade. Eu sempre digo isso, não é necessário memorizar a tabela verdade. Basta você se lembrar dos detalhes que eu digo, basta você se lembrar de que para compor a tabela verdade de cada conectivo, basta você conhecer a essência de cada conectivo, você vai resolver a questão. Porque a própria banca já está dizendo a essência. Então está aqui, a essência da condicional foi dita aqui, olha, denotada por P condicional a Q, que será F quando P for verdadeiro, então a essência é essa aqui. Olha, só é falsa nessa situação, então você monta as demais será verdadeira. Ok. Ou verdadeira nos outros casos. A disjunção de P e Q, olha aqui, agora a tabela da disjunção, ó. Só pelo que a questão está dizendo, você consegue montar a tabela aqui, o símbolo da disjunção. Então, a disjunção de P e Q, denotada por P em disjunção com Q, ok? O símbolo da disjunção é esse V, né? Que será F somente quando P e Q forem falsas. Então, essa é a essência da disjunção. A disjunção, aqui é condicional, né? Condicional. Aqui é disjunção. Mas, professor, eu demoraria tanto a resolver essa questão? Claro que não. Eu estou sendo aqui didático para você, tá? Estou sendo didático, eu estou interpretando esse enunciado. Isso aqui você monta rapidinho, sabendo que na condicional ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resto é verdadeiro. Sabendo que na disjunção, que é o que ele fala agora, ela é falsa quando ambos são falsos, então as demais situações é verdadeiro. Por exemplo, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, ou verdadeiro, verdadeiro. Aí ela será verdadeira. Pronto. Você tem aqui também, através da essência da disjunção, você tem a tabela verdade da disjunção. Ok. A conjunção, olha aqui, a conjunção de P e Q, denotada por P, esse V de ponta cabeça, né, indica a conjunção, que é o ezinho ou mas, né, outras palavrinhas que indicam a conjunção. Exemplo, Joana é advogada e analista do TRE. Então você tem o que aqui? Você tem uma conjunção, você tem duas proposições simples que unidas com essa conjunção e leva a uma proposição composta. Tudo isso é o básico que você já deve conhecer para esse curso aqui, tá? Mas que você vê em outros cursos meus. Muito bem. A gente tem então a conjunção, ele também fala da conjunção, olha. Cadê? E a conjunção de P e Q? Conjunção P e Q, olha aqui.
conjunção. P e Q. P em conjunção com Q. Tá aqui. A conjunção, a questão está dizendo o quê? Que será verdadeira somente quando P e Q forem verdadeiras. Ela só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Nas demais situações, ela será falsa. Ok? Nas demais situações, ela será falsa. Ok. E aí ele diz: e a negação de P, denotada por cantoneira P. O CESP gosta de pôr a cantoneira, esse símbolo, como negação, tá? Se você não sabe, vai saber agora. Nós temos dois símbolos usados em lógica para indicar negação. O tio, né? O tio, aqui, ó. Aqui eu tenho negação de P. Ou a cantoneira, negação de P. Então são dois símbolos que indicam a negação. Muito bem, então a questão diz: professor, que questão demorada. Olha, nessas duas, três primeiras eu ainda vou especificar, ainda vou buscar algo lá dos cursos anteriores. A partir da quarta, aí que é que você acordou e vai buscar esse conhecimento anterior, aí sim a gente vai dar saltos, tá bom? Tenha um pouco de paciência. Então, e a negação de P, denotada por não P, que será F se P for verdadeiro, claro, se eu tenho não P, né? Será falso se P for verdadeiro e será verdadeiro se P for falso. Então, aí ele dá um ponto. Uma tabela de valorações para uma dada proposição é um conjunto de possibilidades VOF associadas a essa proposição. Prestem bem atenção. A questão começa aqui. A questão começa aqui. Olha o que é uma questão avançada. Primeiro, se você não soubesse como montar a tabela verdade, você iria se perder até esse ponto segmento. Você iria se perder com o que você viu antes no enunciado. No meu caso, quando eu resolvi a questão a primeira vez, eu comecei a resolver a partir do ponto. E tenho certeza que se você assistiu todas as minhas aulas, se você leu os meus livros, se você realmente... ou se você já participou de aula presencial minha, ouviu aulas no atual concurso, nos meus DVDs, certamente você começou a partir do ponto. Porque tudo que a questão disse antes foi o óbvio. Simplesmente a montagem da tabela. A questão utiliza essas informações para que você se baseie nelas para responder. Mas elas são desnecessárias para quem está avançado. Agora começa a questão. Uma tabela de valorações, está aqui a tabela de valorações, né? Tabela verdade, para uma dada proposição, é um conjunto de possibilidades VOF associadas a essa proposição. Então está aqui, conjunto de possibilidades VOF. Ok, e o que ele vai dizer agora? A partir das informações do texto acima, julgue os itens subsequentes. Nós vamos julgar, é CESP, vamos dizer se é verdadeiro ou falso. Agora, professor, então, essas informações anteriores nessa questão, elas não teriam importância alguma? Sim! Olha a grande importância. A importância é que, quando o CESP diz aquelas informações, ele está mostrando para você que as tabelas de valorações, elas serão com duas proposições. Aí agora você deve estar rindo de mim. Professor Jocilândio, mas... não seriam sempre duas proposições? Você pode trabalhar com 3, 4, infinitas proposições. Você pode ter uma proposição composta com mais de duas proposições simples. É óbvio. Falo isso no meu livro, nas minhas aulas. Então, o que acontece? Mas o CESP está dizendo que para resolver essa questão, você deverá se basear nessas tabelas de valorações aqui. Na terceira no terceiro item você vai entender por quê. Que ele manda calcular aí o número de tabelas verdades possíveis. Aí você vai entender, ok? Muito bem. E fica fácil, porque o item 1 e o 2, nós vamos julgar agora certo ou errado, são fáceis. Parecem complicados, mas são fáceis justamente porque você teve essa ideia aqui. Obviamente, eu vou ter que apagar aqui, né? A gente vai precisar aqui de espaço nesse quadro. Mas o que vamos fazer agora? Nós vamos agora
julgar os itens com base na tabela verdade, nas tabelas de valorações proposicionais, onde você tem conjuntos de verdadeiros e de falsos. A tabela verdade é só uma forma de chamar, de dar nome à tabela verdade. Então, as tabelas de valoração, ou seja, a tabela verdade, das proposições P em disjunção com Q. Olha aqui. P em disjunção com Q. São duas situações, né? Que em condicional com a negação de P são iguais. Né? Então vamos julgar o ponto de interrogação aqui. Será que são iguais? Vamos ver aqui. Será que a tabela de valoração proveniente desta disjunção será igual à tabela de valoração, a tabela verdade, proveniente desta condicional? Atenção! Sempre que isso acontecer, eu vou dar uma dica para você. Tire a negação. Tire a negação. Guarde na gavetinha por enquanto isso aqui e faça de Q em condicional a P. P afirmativo. Tira a cantoneira, o símbolo de negação. O que vai acontecer? Observe. Como é que ficaria a tabela verdade da disjunção? A gente viu que a tabela verdade da disjunção ela será falsa numa única situação, quando ambas são falsas, né? Deixa eu fazer direitinho aqui. Olha, se ambas forem falsas, ó, se P for falso e Q for falso, o resultado vai dar o quê? O resultado vai dar falso. E somente nessa situação que a disjunção ela é falsa. Quando ambas são falsas. Nas demais situações, ela é verdadeira. Ok? Ela é verdadeira. Não preciso nem colocar situações aqui. Né? A gente já colocou lá atrás para não ficar tão longa essa aula. Então, nem preciso colocar situações. Ó. Nas demais situações, será verdadeira. Então, o que a questão quer saber, o que o item quer saber, é se esse conjunto de falsos e verdadeiros aqui, para essa proposição composta, P em disjunção com Q, se será igual ao conjunto proveniente dessa aqui. E aí? Vamos ver? Vamos lá. A disjunção, a condicional, ela só será falsa em uma situação. A condicional será falsa apenas em uma situação. Como disse a questão aí, nós mostramos, será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nas demais situações, ela será verdadeira, né? Nas demais situações será verdadeira. Ok, você fala, professor, que legal! Então o item está certo? O item está errado. Professor, por que está errado? Lembra que eu disse para você? O SESC colocou a cantoneira, né? Que em condicional com a negação de P. Nós tiramos a cantoneira e vimos em relação a P. Em relação a P afirmativo, a questão estaria certa, o item estaria certo. Olha aqui, realmente, o resultado das combinações de V e F para a disjunção será igual ao resultado da combinação de V e F para a condicional. Mas isso quando P for afirmativo. No caso de P negativo, de não P, não é o caso. A gente poderia calcular, mas não é necessário. Basta você verificar que realmente o item está errado. Então o item 1 está errado. Nós vamos ver o item 2 e a situação é parecida. A diferença é que no item 2 nós temos proposições compostas maiores, né? Mas a situação é parecida, olha, talvez está sendo rápido demais, como eu disse, este curso é um curso mais objetivo e é um curso onde eu não especifico muito cada coisinha, porque eu já subentendo que você já viu nossas aulas anteriores. Então, por favor, se você está tendo dificuldade, assista o meu curso de raciocínio lógico argumentativo aqui no YouTube. Se possível, leia o meu livro, tá? Você acha no clubedeautores.com.br. Lá você pode adquirir o livro para que você consiga acompanhar melhor esse curso.
Muito bem. Item 2. As proposições P em disjunção com Q. E tudo isso em condicional com S. Então vamos lá. Vou colocar de azul aqui. Vou inverter aqui, ó. P em disjunção com Q. E tudo isso, portanto, eu coloquei o parênteses, ele colocou parênteses, em condicional a S. E a outra proposição, olha, P em condicional com S. E tudo isso em disjunção com Q em condicional a S. Possuem tabelas de valorações iguais, ou seja, são iguais. Mesma questão anterior, mesmo item anterior, a diferença, né? A mesma redação do item anterior, o que difere são só as proposições. Ok, olha, você vai perceber que também é falso. Também é falso. Olha aqui. Qual é o produto de uma disjunção? Tá vendo aqui? Disjunção também. Ó. De uma disjunção a gente viu que vai dar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Né? Já que ela só é falsa, a disjunção só é falsa quando ambas são falsas. Então é isso aqui. E a condicional para S. Tudo isso em condicional com S. A gente viu que a condicional ela será falsa numa única situação. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Agora, sabe qual é a grande questão aqui? É que valor você vai atribuir a S? Você pode ter aqui inúmeros valores, inúmeros. Se eu colocar, por exemplo, aqui, aqui ó, V, se eu colocar F aqui, ó, F aqui, este conjunto vai me dar falso, porque a condicional, ela é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nas demais situações, ela vai ser verdadeira, mas tudo vai depender do valor lógico que eu atribuir a S. Se eu atribuir a S outros valores lógicos, eu terei aqui uma infinidade de combinações. Se eu colocasse por aqui, por exemplo, F de novo aqui, daria falso. F de novo aqui, daria falso. Porque neste caso aqui, eu teria infinitas combinações. Então, só por isso eu já percebo que não vai bater. Que as tabelas de valorações não vão bater. Por isso e por uma outra informação. Eu sei, pelo enunciado, que o CESP nessa questão trabalhou considerando tabela verdade com 4 linhas. 4 linhas. Quando o CESP, quando o autor da questão, ele mostra aquelas premissas anteriores, você já subentende que se trata de 4 linhas. Então nem preciso ler o resto. Eu já sei que não vai bater. Olha aqui. Condicional aqui. Então vai dar F, V, V, V. Olha aqui. Nós vimos aqui, ó, que a tabela verdade de junção, ela é igual à tabela verdade da condicional, nesse caso. Duas proposições não negativas, afirmativas, proposições simples. Muito bem. Então, aqui essa condicional também vai dar F, V, 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 ok? Mas, aqui, outra condicional, F, V, V, V. Mas a disjunção entre elas, aqui, disjunção entre elas vai dar, e é isso que pode confundir o candidato. A disjunção entre essas aqui vai dar F, V, V, V. Mas como? Se neste caso aqui eu poderei ter inúmeras, lembra? Poderei ter inúmeras combinações, porque eu não sei o que fazer com esse S, né? Poderia ter inúmeras combinações, então não vai bater, tá bom? Então, o 2 também está errado, ok? Na próxima aula, porque essa aula não pode ficar tão grande, na próxima aula nós vamos resolver a questão, o item 3. Então, se você tem o meu livro, fique com ele na mão aí, porque vai ajudar na solução do item 3. Até lá, espero que você esteja gostando.